Capítulo 1108. O silêncio de German Sparrow fez o coração de Tracy afundar, como se ela tivesse caído em uma caverna de gelo. Quando viu o desespero surgir no rosto da contra-almirante da peste, Klein tirou um pedaço de papel do bolso. Com um movimento do pulso, ele o fez voar para frente como uma carta de pôquer. Com um sopro, o pedaço de papel cortou uma pequena porção das teias de aranha invisíveis como um pedaço de metal. Ele rasgou o cristal de gelo translúcido e dilacerou o braço esquerdo de Tracy, fazendo respingar sangue. A superfície do papel foi rapidamente tingida com um tom vermelho brilhante antes de voltar como um bumerangue para a palma da mão de Klein. Tracy originalmente imaginou que o pedaço de papel iria atingir sua garganta, mas ela nunca esperou que atingiria apenas seu braço. Ela ficou momentaneamente atordoada. Só quando German Sparrow dobrou o pedaço de papel e o colocou em uma cigarreira de ferro é que ela percebeu algo de repente. Ela perguntou: "Seu verdadeiro alvo é Catarina?" Klein colocou a cigarreira de ferro de volta no bolso sem responder. Ele perguntou calmamente: "Você é descendente dela?" Ao ouvir isso, Tracy, que ainda estava presa pelo cristal de gelo e pela seda da aranha, de repente soltou uma risada baixa. "Não sou apenas uma descendente. Eu sou a filha dela." Filha. Enquanto Klein se regozijava com sua cautela em não matá-la de forma imprudente, fazendo com que a demônia branca Catarina sentisse algo, ele subconscientemente analisou se Catarina era a mãe ou o pai da donzela da doença. Se Catarina também era um homem, é possível que ela seja o pai de Tracy, mas o problema é que ela já era uma semideusa da sequência 4 durante o desastre pálido que ocorreu no final da quarta época. E para o caminho do assassino, um homem se transformará em uma mulher na sequência 7, bruxa. Em outras palavras, se Catarina é o pai de Tracy, Tracy precisa ter pelo menos 1300 anos de idade. No entanto, é impossível para um Beyonder da sequência 5 viver por tanto tempo. Mesmo a maioria dos santos da sequência 4 e da sequência 3 não são capazes disso. Só há uma resposta: Tracy nasceu de Catarina. Além disso, aconteceu nas últimas décadas. Uma mãe de mais de 1000 anos. Klein assentiu levemente e confirmou sem qualquer mudança na expressão. "Ela é sua mãe?" A expressão de Tracy de repente ficou estranha. "Não, é minha mamãe." Quando ele estava prestes a perguntar qual era a diferença entre isso e a mãe, já que era essencialmente uma forma de falar mais formal e eloquente, Tracy zombou e disse: "Minha mãe é outra pessoa. Ela costumava ser meu pai. Vocês, demônias, bagunçaram famílias. Mas essa não é a razão pela qual vocês espalham catástrofes pelo mundo." Klein usou seus poderes de palhaço para controlar seus músculos faciais enquanto continuava olhando para a donzela da peste, com o rosto impassível. Tracy, que já estava numa situação terrível, começava agora a abandonar-se ao desespero. Sem esperar pela resposta de German Sparrow, ela suspirou e deu uma risada autodepreciativa. "Talvez tenha sido tudo um erro desde que nasci. Pais anormais, relacionamento familiar anormal, membros anormais da seita. Eles me esculpiram e me machucaram. Aos 8 anos, descobri que meu pai, que sempre admirei como modelo, de repente se tornou uma mulher. Ele estava se tornando como uma flor delicada a cada dia, tornando-se cada vez mais hábil em usar seus encantos. Mais tarde, ele até encontrou um amigo e deu à luz meu irmão mais novo." Você pode imaginar esse tipo de sentimento? Depois de fugir de casa e vir para o mar, finalmente encontrei um sentido normal de auto-reconhecimento e uma identidade social depois de muitos anos de trabalho árduo. Finalmente entendi o que realmente queria. Então, uma garrafa de poção me transformou em mulher. Uma mulher. Depois de ouvir em silêncio,
Klein disse sem mudar de tom, suas habilidades de instigação são muito boas. Tracy ficou boquiaberta, mas no final apenas suspirou e sorriu com uma expressão complicada. Admito que estava tentando conquistar sua simpatia. Todo mundo quer viver, não é verdade? No entanto, eu não menti. Essa foi a minha experiência de vida. Ela parou de exagerar sua dor e tristeza e fez uma pausa. Antes de me matar, gostaria de lhe fazer uma pergunta. É uma pergunta que não o colocará em uma situação difícil. O que é? Klein olhou para a demônia e perguntou. Tracy hesitou por um momento antes de finalmente perguntar. Antes de você vir me assassinar da vez anterior, Helene sabia disso. Klein ficou em silêncio por um momento antes de dizer. Ela não sabia o que aconteceria. O rosto de Tracy brilhou de repente. Sério? Antes que German Sparrow pudesse responder, ela revelou uma expressão extremamente complicada. Antes de morrer, posso te pedir outro favor? Se você puder vê-la novamente, diga a ela que me sinto muito culpada pelo que aconteceu no passado, mas não me arrependo. Nesse ponto, Tracy tentou balançar a cabeça, mas não conseguiu graças à restrição proporcionada pelo gelo cristalino e pelas teias de aranha invisíveis. Ela só conseguia rir de si mesma. Esqueça, não há necessidade de contar a ela. Vamos deixar isso assim. Você pode fazer o que veio fazer aqui. Com isso, Tracy fechou os olhos. Depois de alguns segundos, ela não sentiu a dor que esperava. Em vez disso, ouviu German Sparrow dizer em voz profunda, diga isto, ninguém deve me perturbar. Tracy ficou surpresa ao se sentir perplexa, e isso transpareceu em seu rosto. No entanto, como já estava enfrentando a morte, não valia a pena criticar um assunto tão pequeno. Ela abriu a boca e disse, ninguém deve me perturbar. Assim que ela fez a declaração, a mesma voz ecoou na Morte Negra, bastante amplificada. Os piratas não tiveram dúvidas sobre isso. Era como se estivessem seguindo um padrão específico. Eles evitaram instintivamente a cabine do capitão e continuaram seu trabalho. Como a capitã disse para não incomodá-la, eles naturalmente não iriam procurá-la. Ao mesmo tempo, Tracy viu German Sparrow tirar a cartola e pressioná-la contra o peito. Ele curvou-se ligeiramente para ela, como se estivesse se despedindo dela. Então, ela se sentiu como se estivesse isolada do mundo inteiro. Houve silêncio. Até o aventureiro maluco se foi. Ela obteve o ambiente de não ser incomodada exatamente como queria. Os poderes de ampliação e distorção do caminho do advogado. A camada de gelo no corpo de Tracy começou a derreter, mas as teias de aranha invisíveis continuaram a prendê-la firmemente, impedindo-a de fazer qualquer coisa. Ela não conseguia nem mudar seu centro de gravidade. Por isso, só podia ficar ali como uma estátua de cera realista. Ele não me matou. Tracy olhou para frente sem expressão, momentaneamente incrédula. Ela não acreditava que German Sparrow não tivesse agido porque tinha pena dela. Este aventureiro maluco matou muitos piratas e nunca houve uma situação em que ele demonstrasse misericórdia. Quanto a Tracy, embora ela acreditasse que não era a típica demônia e não correspondia ao seu status de demônia, como ela poderia não ter feito nada de ruim como pirata? Ela tinha experiência tanto no comércio de escravos quanto na pilhagem de navios. Da mesma forma, Tracy não acreditava que German Sparrow se emocionasse com sua beleza e suas experiências, e acabasse cobiçando-a, pois seu olhar frio era como se estivesse olhando para uma pessoa morta. Deve haver outros fatores. Um pensamento passou por sua mente enquanto ela fazia conexões com assuntos nos quais poderia estar envolvida. Ela rapidamente chegou a uma conclusão. Provavelmente é por causa da minha relação de sangue com a mãe. Quanto às demônias, todas são boas em maldições.
Assim que eu morrer, mamãe notará isso imediatamente. Quando ela descobrir que há um problema aqui, fará os preparativos com antecedência, evitando que German Sparrow encontre seu alvo durante suas ações subsequentes. É por isso que ele me permitiu viver, mas tornou impossível para mim entrar em contato com qualquer outra pessoa. Pelo que parece, independentemente do resultado de sua operação direcionada à mamãe, ele retornará para me matar. E se eu quiser continuar vivendo, tenho que conseguir me salvar antes que isso aconteça. No coração de Tracy, ela não tinha muito relacionamento com sua mãe, Catarina. Essa demônia imperecível viveu por muito tempo e, na maior parte do tempo, manteve seu estado de espírito jovem namorando homens jovens. Ela era apaixonada pelos filhos ocasionais que tinha sempre que queria ter um. Outras vezes, ela era quase indiferente. No entanto, à medida que envelhecia, a avaliação que Catarina fazia de Tracy era que ela se parecia cada vez mais com sua eu do passado. Por isso, ela era apaixonada por ela e prestou mais ajuda. No entanto, Tracy não queria tanta atenção. Serviu apenas para fazê-la perder seu gênero original, colocando-a em uma situação dolorosa da qual ela não conseguia se livrar. Ufa! Embora eu a odeie e a culpe, ainda confio nela sem saber, esperando que ela possa respeitar mais minha opinião. Eu espero que ela possa escapar da perseguição de German Sparrow. Tracy mais uma vez começou a lutar na tentativa de escapar da sua prisão de gelo e teias. Por um lado, estava tentando se salvar. Por outro lado, ela queria informar sua mãe para tomar cuidado com German Sparrow o mais rápido possível. Claro, Tracy achou questionável que German Sparrow, que provavelmente avançou para a sequência 4 recentemente, fosse capaz de prejudicar sua mãe. Afinal, ela era alguém que havia sobrevivido desde a 4ª época e era uma demônia com o título de imperecível. No entanto, ela não atribuiu essa crença apenas à esperança. Isso porque German Sparrow tinha ajudantes, como o Cônsul da Morte, que até sua mãe temia. Plop! Tracy finalmente caiu no chão e tentou rolar em direção à mesa. Mas não importa o quanto ela tentasse, não conseguia rolar o corpo. A pessoa contra quem ela estava lutando não era outra senão ela mesma, ela que havia sido distorcida e amplificada. Acima da névoa cinza, Klein já havia se sentado na cadeira de encosto alto do louco. Ele colocou o papel manchado com o sangue da contra-almirante da peste Tracy na superfície da mesa comprida e manchada. Depois disso, conjurou papel e caneta e escreveu uma declaração de adivinhação. Mãe da contra-almirante da peste Tracy, localização atual de Catarina. Largando a caneta, ele segurou os 2 pedaços de papel e recostou-se na cadeira. Ele fechou os olhos e repetiu as palavras que havia escrito. Depois de repetir 7 vezes, entrou em um sonho. Ele viu uma alta e imponente torre com sino gótica aparecer no mundo cinzento. Ao redor da torre do sino, Catarina, vestida de branco, estava nas sombras de algumas casas. Ela observou os arredores com uma expressão pesada, como se estivesse procurando por alguma coisa. Quanto à lua carmesim pairando alto no céu, sua posição era idêntica à que ele tinha visto antes de entrar na névoa cinza. Isso significava que a demônia branca Catarina ainda estava em Backlund. Ela estava no Burgo Oeste, em busca de um alvo específico. Ponto.